programa de hoje começa falando sobre um assunto muito sério, muito importante, sobre o desaparecimento de crianças. E para falar sobre esse assunto eu recebo Lucas Eduardo Guimarães, ele é investigador da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Márcia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Isso. É sempre tão bom trazer informação, né? Ainda mais esse assunto, um assunto tão sério, tão importante. E, infelizmente, a gente vê que continua muito alto o número de pessoas desaparecidas, né? Por que, Lucas? Existem razões pelas quais a gente pode nomear ou determinar algumas razões para o desaparecimento de pessoas, e principalmente crianças, que a gente vai falar hoje? A gente tem algumas motivações mais características, né? Mas a grande maioria dos casos é de vontade própria do sujeito mesmo. A gente ainda tem um número muito pequeno de casos em que age um terceiro elemento que faz com que esse sujeito desapareça. Sim, mas crianças também não? Crianças até os 6 anos, sempre com a intervenção de algum agente externo, né? Até o desconhecimento, a criança se perdeu, por exemplo, também acontece. Mas até os 6 anos a gente tem muito pais disputando guarda, por exemplo, aí um pai tira do convívio do outro sem a anuência daquele, né? Mas aí, à medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão sumindo, desaparecendo, fugindo por vontade própria, na imensa maioria dos casos. Olha só, e por quê? Porque a família não tem uma estrutura, porque eles queriam um outro tipo de relacionamento familiar? Sim, o conflito familiar é uma pedra muito grande, sim. A gente tem números muito grandes, e às vezes por pequenos conflitos mesmo, conflitos que talvez fossem resolvidos com diálogo, mas né, são adolescentes, são crianças, às vezes não têm essa maturidade, eles acabam optando por essa saída tão drástica que é a fuga do lar. Né? Verdade. Mas essa saída, ela é considerada um desaparecimento? A criança desaparece do mapa mesmo? Os pais não têm notícia mais dela? Ou ela some por um tempo, depois volta, os pais acham? Como funciona isso? No caso das crianças e dos adolescentes, a incidência de retorno é muito alta. Né? Às vezes, como eles saíram por vontade própria, eles voltam por vontade própria, às vezes algum parente os localiza, eles não têm muito recurso material, então eles acabam indo para a casa de alguém e esse alguém serve de ponte para que eles retornem, né? Então, no caso deles, isso acontece muito, o retorno é muito alto, a incidência, é bem satisfatório. Né? E em relação a esse período agora, né? Muitos estrangeiros, muito movimento, você disse que até 6 anos de idade, a criança desaparecida, ela tem um terceiro, ou seja, tem um sequestro, digamos assim, tráfico de crianças, e esse número está muito alto, como é que está? E quais são os cuidados que a polícia está tomando e que os pais devem tomar nessa época do ano, principalmente, Lucas? A gente receia que nessa época do ano, as fugas por aventura, por um desejo de uma vida diferente, aumentem, né? A circulação de estrangeiros, e a gente tem esse péssimo hábito de achar que a vida lá fora é sempre melhor, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? A gente receia que isso aconteça com as crianças, por causa dessa imaturidade que eu já dizia, né? Eles serem levados com mais facilidade em conversa de estrangeiros, principalmente, numa conversa com sotaque, talvez conquiste mais do que em bom português. É verdade. A gente tem articulado junto com a rede, tanto a nível municipal quanto estadual, para tomar medidas de prevenção disso. Então, a medida principal, que é a vigilância, né? Policiais em postos de grande circulação, como os estádios, o posto de exibição dos jogos, né? Então, a gente tem lá postos policiais funcionando para que haja maior vigilância e está sendo distribuído materiais aos turistas, informando que algumas coisas, por mais óbvio que pareçam, essas coisas são um crime aqui, né? Por exemplo, se relacionar com menores de idade, por exemplo. Né? Então, tem essa questão do abuso sexual, né? Sim, que da exploração sexual. Da exploração sexual, que é terrível e muitas vezes o Brasil, ele infelizmente ainda tem uma imagem no exterior, né, de sexo fácil, de pessoas... praticamente um paraíso do sexo. O paraíso do sexo, um paraíso da liberdade, que a gente sabe que é uma libertinagem, na verdade. E na cabeça das pessoas, isso aqui é como se fosse tudo liberado, né? Eu fiquei um pouco chocada quando eu fui a Israel e eu fiquei sabendo que... Porque lá as meninas também vão para o exército, né? E quando eles saem do exército, todos vão fazer uma viagem. Ficam uns 2 meses, mais ou menos, fora do país. Os pais dão de presente para recompensar aquele tempo. E a maioria deles procura o Brasil
exatamente porque aqui eles vão soltar tudo e vão curtir tudo o que eles ficaram um tempão sem fazer, que eles não podiam fazer. Falei, meu Deus, que coisa ruim, né? Uma imagem que a gente tem e que, infelizmente, atrai não esses jovens que eu estou falando, que eles estão vivendo a vida deles de uma forma errada, mas eles não estão prejudicando outras pessoas, no caso das crianças, mas muitos turistas que vêm com essa mentalidade de ser fácil e, como você disse, talvez achar até que não é crime aqui no Brasil, né? A gente acha isso engraçado, né? Mas isso precisa ser colocado. Olha, aqui é crime, né? Aqui, como em outras partes do mundo, né? A gente não está na vanguarda dos direitos, mas aqui é crime, sim. Olha, relacionar com crianças com menores de 18 anos é crime. Você vai ser punido por isso. Verdade. E agora tem até uma lei, né? Que a pessoa não voltará ao Brasil mais se for pego. Uma lei, não é uma lei, não sei, um projeto, digamos assim, de lei. Se o turista for pego se relacionando ou explorando sexualmente alguma criança, ele vai ficar proibido, além de outras, né, sanções, proibido de voltar ao país. Eu não sei como é que está o trâmite do projeto, mas enfim, a gente precisa pensar em medidas para coibir, para evitar que isso continue existindo, continue acontecendo, né? Em sanções que evitem isso. Com certeza. Bom, Lucas, a gente vai conhecer agora histórias de algumas mães que se viram em situações assustadoras de ameaça de roubo dos seus próprios filhos. Vamos ver. Todo cuidado é pouco na hora de sair de casa com crianças. Ficar atento a todos que estão em volta é fundamental para a segurança do seu filho. Tatiana desconfiou da atitude de um homem quando estava no shopping passeando com a filha de 2 anos. Ela pediu ajuda. Eu estava passeando com ela no shopping e entrei em uma loja. E do lado de fora tinha um homem, aparência normal, só que ele estava olhando muito para minha filha. E ele sentou nesse sofá em frente a essa loja e ficou observando muito a minha filha. E eu já fiquei apreensiva naquela hora. Depois eu fui para um outro andar desse shopping, entrei em outra loja. Quando eu olhei para fora, esse senhor estava nesse outro andar, sentado no sofá em frente à loja, observando. Então aí eu fiquei com bastante medo e pedi para o segurança me acompanhar até o carro, que eu estava parada no estacionamento mais vazio. Aí o segurança me acompanhou até o carro, coloquei minha filha na cadeirinha, né? E ele falou que ia observar esse homem. Mas de concreto não tem nada, foi só questão eu achei estranha a reação dele e fiquei muito apreensiva, assim, quando eu já entro em shopping, em lugares assim, eu já fico mais alerta. Depois disso, Tatiana redobrou a atenção na hora de sair com a filha. Cuidado que eu tomo eu sempre saio com ela, eu procuro observar tudo, vejo se tem alguém olhando muito para ela e eu não tiro o olho dela de forma alguma. Eu sempre saio com a mochilinha dela, tem o meu celular dentro da bolsa, ele toca, eu não atendo, então eu fico assim, eu não tiro o olho dela. Eu brinco com ela, mas estou sempre com todo o cuidado possível. No caso de Patrícia, a situação foi um pouco mais complicada. Um homem abordou a filha dela na saída da escola. Ela estava na saída, foi no final da aula, e um rapaz chegou, abordou a funcionária da escola na portaria, deu as características físicas dela, nome, apelido, e falou que era um amigo meu, que eu tinha autorizado que ele buscasse ela nesse dia. A funcionária, já sabendo que tinha alguma coisa errada, porque ela sempre vem com transporte escolar, ela inclusive já estava no transporte escolar, falou que ele não teria autorização para pegar ela, então ela não poderia entregar a minha filha para ele. Porque tem que ser por escrito, apresentar a documentação e tudo, mas ele viu minha filha na van e foi nela. Pegou ela pelo braço, falou, olha, eu sou amigo da sua mãe, confirmou, falou a mesma história, sou amigo da sua mãe, ela pediu para poder vir buscar você hoje. E ela automaticamente, na hora, ela falou, não te conheço, então eu não vou com você não. E buscou a atenção da monitora da van, e ela já estava chegando já, inclusive, perto dela, porque já sabia que era uma pessoa que não tinha autorização para levar ela a lugar nenhum.
Quando ele percebeu que já estava ficando meio difícil mesmo, né, que ele não ia conseguir nada, aí ele falou, então tudo bem, então depois eu converso com ela. Desceu a rua e foi embora. A escola entrou em contato comigo, né, o pessoal do transporte escolar, e como ele abordou a funcionária da escola também, a escola já estava ciente e eles entraram em contato comigo, me falaram que tinha acontecido. No dia depois, né, no dia posterior, eu fui na escola, conversei com a diretora, a gente pegar algum detalhe a mais, alguma coisa assim, e aí a gente foi fazer o boletim de ocorrência, né, para poder registrar que tinha acontecido isso. E se não fosse os conselhos passados para a filha, o desfecho desse caso poderia ser muito trágico. Sempre, desde pequenininha, a orientação que eu dei é sempre essa. Se você não conhece, não vai, não acredita se falar, conheço sua mãe, conheço seu pai, conheço seu avô, tá ali no carro comigo, vamos comigo, que eu só pedi para poder vir buscar você. Eu sempre falei para nunca ir, tanto é que quando ela chegou em casa, quando ela conversou comigo, ela falou assim, mamãe, foi a primeira coisa que eu lembrei quando o rapaz colocou a mão em mim, que se falou que nunca era para eu poder ir com uma pessoa que eu não conheço, e eu não conheço, então eu fiz certo. Eu falei, não fez, graças a Deus, fez muito certo. Os pais devem procurar acompanhar os filhos, a rotina dos filhos e orientá-los, né, para que não cedam à abordagem de estranhos, até porque na escola a criança está num ambiente protegido onde existem professores, demais alunos que podem socorrer esse adolescente em caso de uma abordagem ilícita.